Olá a todos, olá a todas, sejam muito bem-vindos ao Citamp com Adrian Horn. Hoje nós falaremos um pouquinho de florais de Bach. Como eu disse nos outros vídeos, vamos entrar numa temporada em que vamos estudar todos os 7 grupos de florais em conjunto. Então hoje nós vamos falar dele, do grupo do medo. O medo que pode se manifestar em diversas estruturas e diversas etapas. O medo pode se manifestar por coisas concretas, por coisas não concretas, medo pelo próximo, medo de acontecer alguma coisa, preocupação excessiva, medo de perder o controle. Tudo isso o Dr. Bach colocou no seu padrão de estudo, no seu padrão comportamental. Vem com a gente que vai ser muito legal, nós vamos estudar cada um desses florais. Então hoje nós vamos falar do grupo do medo dos florais de Bach. Nós vamos estudar cada um dos grupos, mas no grupo do medo nós vamos ver alguns florais específicos. Rock Rose, Aspen, Mimulus, Cherry Plum, Red Chestnut. Nós vamos estudar cada um deles com um pouquinho mais de calma. E aí nós vamos discutir um pouquinho, ver como em cada situação e como em cada situação isso pode ser encaixado, tá bem? Então nós vamos começar discutindo um pouquinho o Rock Rose, o floral que é comumente dado para situações de pânico. Esse floral que está presente no floral de emergências, também chamado de Rescue Remedy, é um floral muito importante, vem de uma planta que é cicatrizante, vem de uma planta que ajuda a trazer o herói interno e nos auxilia no desenvolvimento. O floral Rock Rose, ele vem de um pequeno arbusto e suas flores são muito bonitas. O terreno em que ele cresce, ele é cheio de calcário, ele é mais difícil, o que já nos mostra que essa planta é uma flor que ela surge em meio à adversidade. É uma planta que ela cresce, ela se desenvolve num terreno difícil, em que muitas vezes as coisas demandam estresses dela. Terreno com calcário, terreno com essas estruturas, é um terreno que é mais difícil de você conseguir sobreviver quando você é uma planta. Então você não tem tanta água, para você crescer você tem que ficar empurrando o terreno de um lado, o terreno do outro, aí você vai subindo, e aí você cresce. Pensando nisso, nós temos que essa planta, com suas flores amareladas, nos trazem uma ideia de sol interior. Todas as flores amarelas, de modo geral, dos florais de Bach, nos remetem à coragem, à força interna, o acesso ao sol interior para o seu próprio desenvolvimento, o que é muito, muito, muito legal. Vale lembrar algumas características das pessoas do floral Rock Rose em desequilíbrio. São pessoas extremamente dramáticas, passam por qualquer situação e é tudo um drama. São pessoas que têm baixa capacidade visual, baixa capacidade auditiva, sofrem um pouco na velhice porque já não consegue escutar bem. E aí essa pessoa já tem essa característica de não escutar tão bem ainda, vai ficar mais complexo. Então já é um diferencial desse floral a gente pegar pessoas com baixa visão e baixa autoestima. Não estou falando de questões específicas de genética, de uma manifestação, um desequilíbrio, ou uma pessoa que nasceu com aquele padrão, mas eu estou falando de pessoas que têm um comportamento vinculados ao estresse, mas que em estados de desequilíbrio do Rock Rose vão manifestar maior dificuldade na audição e maior dificuldade na visão. São pessoas que, nesses estados desarmoniosos, podem estar em pânico, podem estar manifestando sinais de pânico. E o princípio do pânico para o fortalecimento, para o seu equilíbrio, é a coragem. A doutora Daniela Félix, com quem eu fiz o curso de formação em florais de Bach, nós criamos o curso em conjunto, ela fala que é o floral do herói. É o floral que ela dá para as crianças que têm muito medo. Eu tenho medo disso, medo daquilo. Toda hora a criança tem algum medo. Quando ela dá o Rock Rose, ela diz, esse aqui é o floral do herói. Você agora é o meu herói, minha heroína. E
e assim a criança se sente melhor. Então, quando nós pensamos em floral, muitas vezes nós devemos pensar não só na desarmonia, mas o que ela traz de positivo. Então, pensando nessa positividade, nós devemos entender que o floral Rock Rose vive por estados dramáticos, estados de estresse constantes, mas quando se fortalece, quando cresce, é uma pessoa harmonizada, desculpem, é uma pessoa que está num processo harmônico muito legal, é um processo que garante uma qualidade de vida, é um processo que traz o herói de dentro, e é um processo que rebater os estresses do dia a dia não se torna tão pavoroso, se torna, por outro lado, muito, muito prazeroso, porque se torna, eu tenho um problema, eu consigo lidar com o problema, vamos resolver o problema, próximo problema. Se torna um executor mais tranquilo. E não o executor obediente, mas o executor de, eu consigo fazer isso porque eu ajudo pessoas, eu me torno consciente. Então o floral do Rock Rose é um floral muito importante, que vai auxiliar a sair dos estados de pânico causados por estresse, causado por fatores externos, causado por acidentes, causado por algum outro fator, e vai auxiliar na harmonização. Uma outra dica que eu falei das flores amarelas é a flor amarela, ela traz o calor. O calor na planta ajuda a manter a temperatura, ajuda também a trazer essa energia mais yang, mobilizar, fortalecer, crescer, com o foco em como eu me desenvolvo, como eu posso manter a calma e voltar para o meu eixo. Legal? Vamos dar uma olhada no próximo floral. Agora, nesse próximo floral, nós vamos falar do Mimulus. O Mimulus é uma planta de mais ou menos ali uns 30 centímetros de altura e as suas flores são solitárias. Isso é muito importante, também amareladas. É uma planta que trabalha os aspectos emocionais de pessoas que não querem nada a ver com o mundo. As pessoas em estado Mimulus, elas não querem relação com o mundo, elas não querem relação com outros indivíduos, elas não querem. São pessoas que têm o seu mundo interno, elas trabalham no seu mundo interno, elas superam medos, mas internos. São pessoas que normalmente passaram por alguma situação traumática e sabem exatamente a origem do medo. Lá no curso de formação, a gente fala bastante, a gente até brinca do meu próprio exemplo, que as pessoas falam, poxa, o professor Adrian tem medo de elevador. E tenho mesmo. Hoje eu já ando, faço muitos passo a passos, quando eu preciso fazer os enfrentamentos eu faço, mas normalmente eu evito. E aí vem a pergunta, qual é o floral mais adequado? Depende. No meu caso, o Mimulus pode não ser o mais adequado, porque eu nunca fiquei preso. Não tenho um trauma que eu posso te dizer, aconteceu isso e por isso eu tenho medo disso. Nunca fiquei preso, nunca aconteceu nada dentro de um elevador que justificasse ficar com medo do elevador. E esse é justamente o padrão do Mimulus. É a pessoa que sabe o seu medo, a sua origem do medo. Vamos dizer, tenho medo de cachorro. Por quê? Porque eu fui atacado uma vez quando criança ou quando adulto por um cachorro. Ele me perseguiu na rua e me mordeu. Então, existe um fator inicial, um fator que desencadeou o medo de cachorros. Quer dizer que todo cachorro é ruim? Não, quer dizer que aquele cachorro atacou esse ser humano por algum motivo. Vai saber se a pessoa atormentou o pobre do cachorro que se irritou e pegou ele. Então, quando nós falamos do Mimulus, nós estamos falando de um floral que vai atentar para o detalhezinho. Só que, ao mesmo tempo, não é só o medo concreto, que a gente sabe a origem, mas é o medo também de se conectar com o mundo, se conectar com as outras pessoas. Enfrentar esse medo pode ser que eu tenha que me abrir para outras pessoas. Alguns autores determinam e explicam esse floral e eles colocam uma simbologia muito interessante que, se eu não me engano, é a Schaeffer que coloca, que é dizer que quando essa pessoa está brava e essa pessoa é do estado Mimulus, ela está tão brava e as pessoas em volta dela percebem tanto quanto elas poderiam perceber uma borboleta enfurecida. Pensa numa borboleta enfurecida, você não vai perceber os detalhes. Ela está brava, ela está ali, está voando, acabou. Para você não faz diferença, mas para ela está ensandecida, está com muita raiva. E isso é a característica principal dos florais, saber os detalhes. Então agora nós falamos do Rock Rose lá atrás, falamos agora do Mimulus. Lembrando, são plantinhas solitárias, amareladinhas, elas ficam ali, elas crescem em locais úmidos,
elas crescem em padrões muito específicos, então nós estamos correlacionando o úmido, isolado, natural, nós estamos trazendo isso. Mas também temos as flores amarelas, que nós acabamos de falar ali no Rock Rose, que vão diferenciar, que vão harmonizar e vão desenvolver outras características. Então o Mimulus é um floral da coragem também. Vai ajudar a entrar em contato com traumas do passado, que tem uma raiz, que tem uma característica própria. Então, saber normalmente a origem do medo, nesse sentido, auxilia. É um floral muito legal para combater medos que a gente sabe a origem, que são concretos. Além disso, são pessoas que muitas vezes não vão falar dos medos delas. Vão falar se perguntadas, mas elas não vão ficar falando abertamente dos medos delas. O que eu fiz de falar do meu medo de elevador já não me classificaria como um Mimulus, talvez como um Aspen, mas a gente vai chegar nele, fica tranquilo. Mas são pessoas que precisam urgentemente entrar em contato com a própria natureza. Quem é esse indivíduo que tem medo? É uma pessoa que sofreu, uma pessoa que sofre, uma pessoa muito feliz, que passou por um trauma. Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ele faz? Quais são as construções que essa pessoa precisa para estar novamente na natureza? Ainda assim, vale lembrar que é um floral que muitas e muitas vezes alguns pensadores e estudiosos dessa técnica dizem que é um floral que é dado para traumas de quando bebê. São resquícios do desenvolvimento humano quando bebezinho que não conseguiu ser resolvido. Talvez por uma falta de um processo terapêutico, talvez por falta de experiências em situações da vida, não se sabe. Mas existe um fator inicial, provavelmente correlacionado a bebê, mas que agora, quando adulto ou mais adulto, já não consegue lidar tão bem. Então, é uma pessoa que às vezes você tem que ir ali malhando em ferro frio para conseguir descobrir a origem do medo, onde que ele está se manifestando e por quê. Bacana? Vamos lá para o nosso próximo floral de hoje, ainda no grupo do medo. Vamos falar agora do floral Red Chestnut. Deixa eu mudar a câmera um pouquinho aqui para ficar mais fácil de me ver. Agora está melhor. Floral Red Chestnut. Ele é o floral usualmente dado para as pessoas que se preocupam demais com as outras, a ponto de muitas vezes perderem a própria noção de autocuidado, autocarinho, autodesenvolvimento. As flores do Red Chestnut são flores piramidais, ou seja, em formas de pirâmides, mais triangulares, e são flores cor-de-rosa, trazendo muito amor, trazendo muita cor de amor, de carinho, de preocupação, de parceria. Quem não gosta de ter um parceiro, uma parceira que está ali junto, te amando, cuidando de você, perguntando se você comeu hoje, se você dormiu direitinho, se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, ou às vezes é só para sentar do seu lado e ficar quietinho, esperando, não é? Então, essa é a energia equilibrada do Red Chestnut. Se preocupar, mas sem perder a essência. No entanto, o que nós temos em desequilíbrio do Red Chestnut é uma pessoa que ama demais, cuida demais, mas ela se perde. São excelentes sintonizadores. São pessoas que conseguem sintonizar as pessoas que gostam rapidamente e sabe exatamente se essa pessoa está bem ou se ela está mal. São pessoas que conseguem, às vezes, até se comunicar através do pensamento, mas com foco na percepção do outro. Se ele está bem, se está mal, qual é o caminho? O que está vendo? Então, a pessoa em Red Chestnut equilibrado é saudável, feliz, se preocupa, cuida, ajuda. Desequilibrada, se preocupa demais. É o tipo de pessoa que não dorme enquanto o filho ou a filha não chega da rua. Não dorme, não come enquanto não encontra o sobrinho, o filho, o neto, o que seja. A pessoa que cuida, às vezes o namorado, o marido, a esposa. Então, são pessoas que gostam demais, mas elas se perdem cuidando do outro, porque elas são excelentes transmissores, elas são excelentes captadores e sintonizadores de energia, pensamento e emoção. Algumas características principais desse floral, ou seja, do nosso querido Red Chestnut, nós estamos falando de situações mais passageiras. São pessoas que conseguem sintonizar, mas passageiramente. E aí esse é o problema, porque às vezes a pessoa
ela se padroniza sintonizando. Ah, eu me sintonizo tanto nessa pessoa, que se a pessoa vai embora, se a pessoa morre, se a pessoa desencarna, se a pessoa muda de cidade, se a pessoa muda de país, às vezes a pessoa perde essa conexão. E isso pode levar a estados ruins, até depressivos. Vale lembrar também que esse floral, o Red Chestnut, ele tem algumas histórias relacionadas. Alguns especialistas trataram certa vez de um caso de uma mãe e um filho. E a mãe se preocupava demais com esse filho. Demais. E na hora que ela começou a tomar o Red Chestnut, ela começou a se afastar, deixar o filho viver a vida, viver as próprias experiências, se desenvolver, porque ela imaginava que antes iria acontecer tudo de ruim com ele, tudo de ruim ia acontecer, ele ia ficar doente, ele ia ser assaltado, mas se ela estivesse lá, ela seria a super mãe, ela ia conseguir proteger essa criança e ia estar tudo certo. Só que isso foi crescendo. Quando essa pessoa, esse menino ficou adolescente, ela percebeu que ela estava sufocando ele, chegou ao ponto que ela passou a se tratar. Quando ela passou a se tratar no estado Red Chestnut, com o Red Chestnut, essa criança soltou essa simbiose. E ao soltar essa simbiose, essa criança começou a desenvolver uma depressão. Por quê? Porque ela estava tão apegada que às vezes ela, se tratando, manifestou o desequilíbrio do filho. Qual é o princípio aqui? Trata os dois, vamos mexer nessa depressão, vamos entrar com uma psicoterapia, vamos verificar o que precisa ser feito e vamos harmonizar, vamos trazer a paz, vamos trazer o equilíbrio para essas pessoas. Porque essa simbiose, ela trava, ela não é boa. Então, quando nós estudamos e nos preparamos nesses aspectos, nós devemos entender que o Red Chestnut, ele é muito legal para preocupação. Ah, estou toda hora pensando nele, nela, nessa situação, o que será que vai acontecer? Vai acontecer o pior? Nunca é uma coisa boa. Esse pensamento de nunca é uma coisa boa já nos indica preocupação excessiva com os outros, às vezes a ponto de perder a própria essência, ou às vezes mascarar desequilíbrios dos outros frente ao nosso cuidado. Vamos pensar nesse caso dessa mãe. Essa mãe ficava ali mascarando, até que chegou o ponto que essa criança, né, se manifestou, porque ela soltou a simbiose. Então a criança teve espaço para florescer e mostrar as suas fraquezas, os seus desafios e os seus processos internos. Legal? Vamos lá, mais um floralzinho aí no nosso estudo. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre uma flor que eu gosto muito, que é o aspen. Ainda nós vamos falar do aspen e do cherry plum, e depois a gente encerra. O aspen é uma planta muito bonitinha, mas ela tem uma característica. Qualquer vento que passa, ela faz assim. Ou seja, todos os estímulos externos afetam a plantinha. Essa é uma planta que, quando equilibrada, ela traz, e leia-se com todas as cautelas, o equilíbrio, a coragem, a ressurreição no sentido de sair do estado que eu estou hoje para um estado melhorado, para um estado equilibrado, mais saudável, mais feliz. Pessoas desarmonizadas no estado aspen, elas têm medo de tudo, mas é um medo normalmente que não se sabe a origem. É o medo do mundo espiritual, é o medo de que algo vai acontecer, é o medo do escuro, tudo que leva a uma frustração. Quando as pessoas estão nesse estado, tudo é frustrante, tudo acontece por aí, muitas vezes é um medo associado. Não é o único fator. Claro que para todos os estudos e técnicas de desenvolvimento emocional, vale a pena consultar os psicólogos. Mas o que eu estou dizendo envolve um processo em que essa pessoa passa de estados que eu sei a raiz do meu medo, porque a cachorro me atacou, que a gente falou lá atrás no Mimulus, eu fiquei preso no elevador, Mimulus, para um estado de eu não sei porque eu tenho medo. Tudo me assusta. Os barulhos altos me assustam, o escuro me assusta. Então são crianças que, por exemplo, quando vão dormir, pedem para a mamãe e para o papai para deixar as luzes acesas, ou uma luz acesa, porque tem medo do que pode aparecer. As pessoas no estado aspen, elas têm esses medos, elas não sabem a origem, elas não têm um porquê ter aquele medo, mas elas têm.
muitas vezes elas são influenciadas por pensamentos de outros momentos, por pensamentos desafiadores. Então, as pessoas nesse estado, elas precisam ter um ponto de serenidade. Porque se ela sai do ponto de serenidade, ela vai entrar nos estados opostos. Então, nesse sentido, nos compete entender que o estado harmonizado do Aspen, ele é seguro, ele é tranquilo, não vai ficar tão tenso, vai conseguir lidar com as situações de uma forma legal. Então, é um floral que trabalha o equilíbrio. Uma outra característica de pessoas em estado Aspen, algumas características, na verdade, é o sonambulismo. Ela sai da conexão terrena e vai para a conexão mental, em que o corpo é controlado pela mente, mas sem a percepção. Então, começa a fazer coisas meio sem sentido, mas executando. Outra característica são pessoas que falam quando dormem, gritam, se assustam. São pessoas em estado Aspen. Essas pessoas estão com estado de medo para o Dr. Bach. E aí, quando elas passam a tomar o floral, elas entendem que o universo, a lei universal, ela é sagrada e ela está certa. Então, são pessoas que vão entrar no estado de harmonia sem maiores dificuldades. Assim, tendo uma qualidade de vida, tendo um desenvolvimento e se mantendo muito bem. Então, nós saímos de estados de medos que nós não sabemos a origem, nós saímos de estado de problema que nós não sabemos a origem e buscamos um estado de harmonia em que as coisas vêm até nós acessamos, processamos e liberamos. Legal? Então vamos lá para o nosso último floral do dia. O floral Cherry Plum é um dos florais que exigem maior cuidado e estudo por parte dos terapeutas e profissionais que atuam com os florais. São casos, normalmente, de tensão extrema. São casos de pessoas que estão em sofrimento, também por medo, mas esse medo é um medo muito específico, é o medo de perder o controle. Porém, nós devemos lembrar que essa planta ela é utilizada como protetora, como barreira de outras plantas na Inglaterra. Usa-se ela como barreira, como a planta ela em volta de outras plantas para proteger elas. Então é uma planta que está sempre ali, sob pressão, até uma hora que ela tomba, ou quebra, ou morre, ou acontece alguma coisa. Nesse sentido, nos compete entender que as características de tensão emocional humana são muito importantes. Nós não podemos ignorar essas características e achar que está tudo bem. Pessoas em estado Cherry Plum precisam, sim, de um acompanhamento de psicoterapia. São pessoas que muitas vezes, pela tensão, podem tender ao suicídio. Ok? Então vamos lá discutir algumas coisas. Eu fiz algumas anotações aqui para a gente poder pensar em conjunto, porque são muitos detalhezinhos e é importante a gente não esqueça deles. Então vamos lá. São pessoas que elas fazem muitos esforços, elas estão sempre se esforçando, principalmente para suprimir a vontade de explodir. São pessoas que estão tentando, estão lá no dia a dia, batalhando, construindo, fazendo, para não explodir. E às vezes ela não dá conta. Vamos lá. São pessoas que eu acho que talvez essa seja a parte mais importante da gente entender nesse primeiro momento, que é o colapso é iminente. Vai acontecer se essa pessoa continuar nesse caminho. Muitas vezes, quanto terapeutas florais, nós devemos buscar e orientar as pessoas. Olha, vamos por aqui. Talvez não seja o melhor caminho fazer assim, faz assado. Um passinho de cada vez, tá bom? Vamos lá, você consegue. Vamos devagarinho. Vamos encaminhar para a psicoterapia. Deixa o profissional da psicologia cuidar dessa pessoa em paralelo. Vamos auxiliar, porque quando as coisas estão iminentes, quer dizer que elas podem acontecer a qualquer momento. E isso é perigoso. Essa pessoa pode entrar num estado de tensão tão grande que ela pode cometer um suicídio ou alguma coisa perigosa. Existe realmente um risco emocional e físico, então precisa ser muito bem acompanhado. Além dessa tensão constante, esse personagem, essa pessoa, esse paciente, esse cliente,
não está perdendo só as características só por tensão. Esse paciente, essa pessoa, ela está perdendo o controle interno. Eu vou perder o controle e vou bater nele. É uma característica de Sharpe. Não é a única. A maior característica de Sharpe é que ela vai perder o controle interno. Perdão. É uma pessoa que vai perder o controle das suas atitudes e emoções próprias e não dos outros. Nesse sentido, essa pessoa se torna um risco para si só e para os outros. Normalmente são crianças que estão constantemente molhando a cama, porque quando ela dorme, ela relaxa. É o primeiro momento que ela relaxa. Enquanto no dia a dia ela está tensa, não consegue, está sempre fazendo as coisas super tensinha, e tudo é tenso, e tudo é difícil. Quando ela dorme, ela relaxa. Ela perde o controle. Quer dizer que então essa criança tem que entrar com o apoio da psicologia? Provavelmente, a psicologia tem os seus caminhos para tratar crianças que ficam molhando a cama constantemente. Então, nesse caminho, nesse processo de estudo, nós devemos entender que Cherry Plum está sempre tenso, está com medo de perder o controle a qualquer momento. E é perigoso, porque ele pode se machucar, física ou emocionalmente, isso não é legal. Então, com isso, nós vimos esses estados principais. Senhoras e senhores, nós estudamos hoje o grupo do medo dos florais de Bach. Nós vimos os florais como Aspen, Red Chestnut, Mimulus, Cherry Plum. Então, nós vimos algumas características que são interessantes e nos levam a entender que o medo pode se manifestar fisicamente, emocionalmente, com medo com o próximo, com medo da saúde do próximo, o medo do próximo se machucar, entre as outras tantas questões. Legal? Fica com a gente, semana que vem tem mais um vídeo no canal, a gente vai discutir mais um grupo de florais de Bach. Se você puder, por favor, se inscreva e compartilhe com seus amigos, você vai ajudar muitas pessoas a entender sobre os florais de Bach. Escreve aqui para mim se você se identificou com algum grupo de floral, algum dos florais, na verdade, ainda não falamos de outros grupos. Mas se identifique se você tiver percebido algum floral que você fale, olha, eu me lembro, eu me identifico com esse, eu me sinto assim. Escreve aqui embaixo para mim, eu vou adorar saber, tá bom? Até mais, gente. Obrigado, até o próximo vídeo.